Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encerramento de hoje da nossa semana de lives que está acontecendo aí, né? Desde segunda-feira. Então, nós estamos aí numa semana intensiva de lives em comemoração ao aniversário de Estimos do Saber. E hoje, para encerrar então toda essa nossa semana, assim com calor no coração, para deixar o nosso coração bem aquecido nesse dia 21 de março, né? O Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente vai trazer aqui para vocês uma mamãe muito linda que super estuda o assunto da Síndrome de Down e que aceitou o nosso convite de falar um pouquinho para todos vocês aqui hoje sobre esse assunto, né? Nós sabemos que aqui hoje a gente tem presentes bastante pessoas da turma de pedagogia, né, que já estão chegando por aqui e que são meus alunos também de estágio. Então, é um trabalhinho também que eles vão ter que fazer depois sobre este assunto. Aí já a gente trabalhando um pouquinho sobre a inclusão. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos convidar quem vocês quiserem para participar dessa live de agora, porque é um assunto que a gente tem que falar bastante, né? Que eu super defendo assim muito. Trabalho nessa área já tem um bom tempo, então fiquem à vontade para vocês chamarem quem vocês quiserem para participar dessa live com muito carinho, né? Nós vamos receber agora, então, neste exato momento, eu vou chamar a mamãe Tayane aqui para estar conversando um pouquinho com a gente. Eu tenho algumas perguntas, né, que eu vou fazer para ela, que já foram deixadas na nossa caixinha. E se você também, que está aqui nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, fique bem à vontade, tá bom? Para perguntar e para comentar, tá bom? Combinados assim? Meu som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca um dedinho aí para mim, ou então um sim, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá tudo ok com o nosso som. E vamos chamá-la então, né, para esse momento lindo aqui que todos estamos esperando. Então vamos lá. Vou chamar aqui, tá bom? Obrigada, Tatiele, obrigada aí, Tayane, por responderem. Vou chamar a Tayane então agora nesse momento, tá bom? Para a gente iniciar, lembrando que Estímulos do Saber encerra hoje. Quem perdeu alguma, é só entrar aí na página e rever. Todas estão salvas aí na página do Estímulos. Boa noite, Tayane! Está me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Pessoal, Estou, tá dando eco? vocês estão conseguindo ouvir a Tayane bem? Tá dando eco? Vou deixar você cumprimentar, falar para ver se o seu som tá bom, tá? Boa noite, pessoal. Boa Meu nome noite, é pessoal. Tayane, Meu nome é Tayane, sou mãe do Miguel. Miguel sou tem mãe do 2 aninhos Miguel. Miguel e é tem uma dois criança aninhos com e é uma síndrome de criança Down. com síndrome de Down. Hoje, né, Hoje, né, é comemorado o é dia comemorado da o dia da conscientização da síndrome de Down, conscientização da uma síndrome de Down, data uma data mundialmente comemorada, mundialmente né, comemorada, celebrada. né, celebrada. E eu recebi esse E eu convite, recebi assim, esse fiquei convite, assim, muito fiquei feliz muito por esse feliz espaço, por né, esse espaço, né, de estar falando está de um falando tema tão de um importante. tema tão importante. Certo, estão dizendo aqui que tá dando um pouquinho de eco. Deixa eu colocar o meu fone aqui. Oi, Vocês estão vendo? Kelly, eu acho que o que tá dando eco é o meu, certo ou não? O meu tá Pessoal, dando é o eco? meu ou da Tayane que tá dando eco? Deixa eu continuar falando aqui, porque aí eles podem observar, escutar. Deixa eu ver alguém aqui. Tá dando eco? Acho que agora não, porque a gente tá. Você tá me ouvindo bem?
Eu tô te ouvindo bem, não tem nenhum problema. Vamos. Eu não tenho aqui, acho que melhorou, porque quando tá dando eco, eu também escuto eco. Aí melhorou. A Melhorou. Nayara tá falando, o Alex falou que melhorou também. Prontinho, podemos começar. Ótimo. Podemos, então, se apresente para nós, Tayane. Primeiramente, eu te agradeço, tá bom? Imenso prazer de tê-la aqui com a gente hoje para a gente falar desse assunto, né? Que super aquece o nosso coração. E assim, eu fico muito feliz de ter você aqui. Você já participou de uma live na minha página. Hoje nós estamos na página do Estímulos do Saber. Então, a nossa gratidão a você por ter aceito o convite, tá bom? Fica à vontade para você se apresentar. Primeiramente, eu que agradeço, né? É muito importante, Kellen, esse espaço, sabe? Para a gente falar realmente, porque infelizmente todo mundo sabe que falta muita informação, né? E que a maioria do preconceito parte pela falta de informação, né? Então, qualquer espaço, qualquer lugar que me convida para falar sobre síndrome de Down, eu topo. E é isso. Já falei, meu nome é Tayane, tenho 30 anos, né? E sou mãe do Miguel. Que ótimo, então, Tayane. Eu acho que a gente pode começar, então, Tayane, falando por uma perguntinha que eu acho que, assim, que abrange bastante, né? Foi uma até que eu recebi aqui que diz assim, o que que é a síndrome de Down? Tá, vamos lá. A síndrome de Down é uma condição genética. Não é uma doença, é errado, né? Uma coisa que a gente está batendo muito na tecla é explicar que a síndrome de Down não se trata de uma doença. Por quê? Porque doença a gente trata, né? Doença a gente medica. E a síndrome de Down é uma condição genética. A pessoa nasce com síndrome de Down e ela vai ser Down a vida inteira, né? Então não é uma doença, é uma condição que depois eu vou explicar sobre o porquê ela acontece. Mas é uma condição genética e também é errado falar que é uma deficiência mental. Não é uma deficiência mental, se trata de uma deficiência intelectual. Ótimo, muito bom, Tayane. Muitas pessoas pensam que às vezes é uma deficiência, né, assim, generalizada, e não é. É bom deixar isso bem claro, né, que é uma deficiência intelectual. Tem mais uma aqui que diz assim, ó, por que que falam que a síndrome de Down é o cromossomo 21? Tá, vamos lá. A pessoa normal, a pessoa comum, né, uma pessoa típica, ela tem um cromossomo a menos, né? São 46 cromossomos. E a pessoa com síndrome de Down tem 47 cromossomos. Então, esse cromossomo extra, que é responsável, né, por todas as particularidades que uma pessoa com síndrome de Down tem. E o cromossomo 21, lá no cromossomo 21, que tem esse cromossomo a mais, entendeu? Porque lá nos genes, lá na carreira genética das pessoas, tem 2 parzinhos, né? E a pessoa com síndrome de Down tem um gene a mais, né? Em vez de ser 2, são 3. E isso acontece lá no cromossomo 21. E é até aí o motivo, né, da data ser hoje, dia 21/3. Porque são três cromossomos na trinca, né? 21. Por isso, 21/3. A trissomia do cromossomo 21. Por isso que é 21/3 hoje. Que bom, tá vendo, gente? Muita informação. Já ficou sabendo agora até por que é comemorado no dia 21 de março, né? Isso é muito bom, muito fantástico. Se você quiser seguir o seu cronograma, ou você quer que eu continue aqui as perguntinhas? Uai, tanto faz. Se Eu você anotei. Se você tiver algum vou ler assunto que aqui. se pareça com esses aí, você já pode falar. Porque senão eu continuo com as Vou perguntas. lendo aqui que eu fiz algum de acordo com o que você me passou e da caixinha que eu abri também. Vamos lá. É verdade que as crianças com síndrome de Down têm problemas respiratórios e cardíacos? Então, a pessoa com síndrome de Down nasce com uma certa predisposição a ter uma série de complicações. E uma delas são os fatores respiratórios, que infelizmente é o que mais leva as pessoas com síndrome de Down a óbito ainda hoje em dia. E
e também cardíaco. O Miguel até tem um probleminha no coração, que é um CIA, porém é um CIA que tá fechando o buraquinho. O CIA é um buraquinho entre o átrio e o outro. 80% das crianças com síndrome de Down nasce com alguma dessas comorbidades também. Porém, graças a Deus, não influencia nada e a gente acredita que vai fechar com o decorrer, né? Que ele for crescendo. Então, é verdade. E tanto, até por isso, né? Por esses problemas respiratórios ser mais recorrente, a gente está pelejando aí na luta para que as vacinas saiam para nossas crianças mais rápido, né? Para nossas crianças com síndrome de Down. Já por eles já ter essa certa complicação com eles, sabe? Respiratória. E a gente sabe também, né, Tayane, que tem muitos mitos e muitas coisas que as pessoas acreditam sobre a síndrome de Down que às vezes não são verdadeiras, né? Então, por isso que eu acho que, assim, nada melhor do que a gente ouvir de você, que é mãe, né, para a gente ficar também bem atento a algumas coisas que, às vezes, por exemplo, até mesmo essas questõezinhas, né, que a gente vê aí as pessoas comentando, as pessoas falando, que não vão conseguir. Aqui mesmo tem uma outra perguntinha que diz assim: o que você faz para estimular o Miguel? Tá, vamos lá, eu vou já emendar uma coisa na outra. Sobre mitos e verdades, né? Eu já vou falar sobre os mitos e verdades. Antigamente, as pessoas com síndrome de Down eram desacreditadas. As famílias tinham uma criança com síndrome de Down em casa, deixava ela lá, cuidava. Eles não tinham conhecimento que elas poderiam estudar, que elas poderiam trabalhar, que elas poderiam andar, que elas poderiam ter uma vida normal. E com o passar de um tempo, né, graças a um médico, que o sobrenome dele é Down, por isso que leva, né, um pesquisador, esse nome da síndrome de Down, por causa desse médico, ele viu que não era por aí. Que quanto mais essa criança fosse estimulada, mais ela poderia se desenvolver. Então foi aí, né, que começaram a estimular e a verem até onde essas pessoas poderiam chegar. Só que antes disso, isso aí não foi muito antigo não, gente. É num passado meio que recente. Criaram-se muitas crenças. Por quê? Porque essas pessoas não eram estimuladas. Então essas crenças, esses preconceitos e esses mitos, esses pensamentos, é meio que cultural. É uma coisa que vem impregnado, que é uma realidade que a gente tenta mostrar que não é assim. Que a gente tenta mostrar que eles são capazes. E é um dos mitos assim mais comum e que a gente escuta que eles são eternas crianças. Não, eles não são eternas crianças. As pessoas com síndrome de Down devem ser tratadas de acordo com sua idade. Porque quando eu recebi o diagnóstico do Miguel, eu nunca esqueço, eu fui fazer o exame do coraçãozinho dele e a médica falou isso pra mim. Você vai ter um eterno bebê. Eu acho que ela tentou me falar aquilo na tentativa de apaziguar, de me acalmar. Só que aquilo foi tão ruim, sabe? Falei assim, como assim? Eu quero que meu filho viva todas as fases. Então, eles não são eternos bebês. Síndrome de Down não é uma doença mental, é uma deficiência intelectual. Eles não são mais agressivos. Isso da agressividade também é uma coisa bem impregnada e que a gente tenta mostrar muito que não existe isso. A criança com síndrome de Down deve receber orientações, deve receber a educação que uma criança comum recebe. Às vezes, a família fica tentando, sabe, proteger demais e tratar com um certo mimo extra que prejudica, sabe? Que essa criança aprende a não levar um não, porque entra o coitadismo, né? Tadinho, não vou brigar com ele não, ele vai achar ruim. Coitadinho, não vou brigar com ele não, ele é especial. Não, isso não existe. Porque é aí que dá origem aos maus comportamentos de birras terríveis, né? Que não aceita não. Então tem que existir uma certa igualdade. Às vezes essa criança não sabe conversar direito, não sabe se expressar direito. E é onde surge, às vezes, esse nervosismo, né? Pensa, você tentando comunicar e você não consegue.
Então, às vezes, isso é confundido com agressividade, sabe? Às vezes é falta de compreensão mesmo. Mais um mito que esse... eles são anjos. Pessoas com síndrome de Down são anjos. Não, não são anjos. São pessoas como eu, são pessoas como você, que merecem ser tratadas como tal. Pessoas com síndrome de Down são muito carinhosas. Não, pessoas com síndrome de Down também não é delas, porque ela tem síndrome de Down, ser super carinhosa. Eu acho que as crianças com síndrome de Down, tô vendo a Regiane, que é mãe da Luana, que é uma adolescente com síndrome de Down, falando: sempre corrigi a Luana, já fui criticada por isso. A Regiane é uma mãe que eu me inspiro muito, porque ela tem uma adolescente linda, estudiosa, que manda mensagem no WhatsApp, manda áudio, uma gracinha, gente. Continuando. Eu até me perdi, que eu falo tanto. Tá. As pessoas com síndrome de Down são todas carinhosas. Não. As pessoas com síndrome de Down têm todas as emoções, né? Têm suas personalidades como pessoas comuns. Acontece que as crianças com síndrome de Down recebem muito amor. Geralmente, a família toda, né, tá ali prontificada, cuidar. Então, gente, quem recebe muito amor, oferece muito amor. Não é porque ela é uma criança com síndrome de Down que vai ser... eles são muito carinhosos. E outra coisa, uma característica que é verdade, eles são sem filtros. Não tem fingimento. Eles não conhecem o sentimento de fingir, entendeu? Então, se ele está gostando de você, eles vai até você, vai te abraçar, vai expressar aquilo. Isso é uma característica que é verdade deles. Eu fui numa palestra, o Dr. Zan, que é um geneticista, a gente fala que é o papa da síndrome de Down, falou que a única profissão que uma pessoa com síndrome de Down não ia conseguir exercer era a advocacia, que ele nunca ia conseguir ser advogado. Porque ele não ia conseguir falar, se tivesse que... Não, ele não ia muito direto e sempre muito verdadeiro, sabe? E eu ri no dia que ele falou isso. Outra coisa que as pessoas falam muito as pessoas com síndrome de Down têm a sexualidade aflorada. Eita, gente, eu acho isso muito sério, sabe? Porque as pessoas falam isso e geram um certo desconforto, né? E nos pais deixar a criança brincar com um coleguinha que tem a síndrome de Down e tudo mais. O que acontece é que as pessoas deixam de conversar e de dar essa orientação sexual adequada para as crianças, né, para os adolescentes com síndrome de Down. Aí você imagina, você pega uma criança com síndrome de Down, não orienta nada, e pega uma criança comum e não orienta nada, o resultado será o mesmo, né? Eles não vão ter esse controle, não vão ter filtro, não vão saber lidar com as próprias sensações, né? Que eu conheço, que qualquer outro ser humano conhece, né? É uma coisa assim essencial no humano. Então, essa orientação tem que ser feita igual é feito para um adolescente que não tenha síndrome de Down. Para quê? Para evitar, né? Esses rótulos que as pessoas colocam que eles são com a sexualidade aflorada. Isso é um mito também. E é um dos que mais me incomoda, sabe? Então, a Tatiele é uma professora, ela comenta aqui também assim, ó. Eu tinha uma aluna do 6º ano, Down. Ela era bem assim. A Tiara... Linda, a Tiara diz assim, a Luana é muito linda, super educada e sabe... cadê que sumiu? E sabe compreender regras. Muito bem. Vi bem isso na ecoterapia. Parabéns, Ana Regiane. Aí tem uma pergunta. Você falou que estímulos que o Miguel faz, né? O Miguel começou bem cedo, a gente começou as terapias com ele. Ele tinha 17 dias de vida, até antes de sair o resultado do cariótipo, né? Que é o exame que faz a contagem dos cromossomos. Então a gente fazia em Goiás, aí agora a gente está fazendo em Jussara. E agora, com essa pandemia, deu uma parada de novo, mas ele está sempre bem assistido. A gente tem profissionais aí incríveis que acompanham o Miguel.
E eu sou muito grata a eles. Hoje em dia a gente está na fazenda, né? Então a gente está aqui mais esses dias por causa da pandemia. A gente fica com muito medo, né? Mas logo voltaremos para todas as terapias e para a escolinha, se Deus quiser. Ah, que bom. Você já está respondendo uma pergunta que tinha aqui, porque aqui pergunta se o Miguel já foi para a creche ou esteve em escola. Tá. O Miguel começou, foi recentemente agora que ele foi para a escolinha, tá lá no Decisão. E, gente, sério, é uma coisa assim que eu tinha tanto medo. Uma das principais coisas, assim, o meu medo era muito grande quando eu pensava, né, quando o Miguel fosse para a escola, como que ia ser essa aceitação? Como que ia ser esse acolhimento da escola e essa preparação? E eu fui, assim, positivamente surpreendida. O pessoal da escola, assim, acolheu, porque eu escuto muito relatos de mães que não foram assim, né? E comigo foi diferente, graças a Deus, o Miguelzinho tá... É amor para todo lado lá onde ele tá, e eu sou muito feliz por isso. E ele ama. Que bom, assim, não tem nada melhor, né, do que a gente perceber que as nossas crianças estão bem assistidas, né? E perceber também que, às vezes, a questão da criança com síndrome de Down, elas têm o direito, né? São direitos que são delas, como de qualquer outra criança, de permanecer, de ir para a escola, de frequentar, e o quanto, né, falando diretamente para as minhas meninas de pedagogia que estão aqui, o quanto que é fundamental a preparação, né, do profissional para lidar com essas questões, porque hoje em dia a gente encontra muitos profissionais excelentes, com grandes qualidades. Nós temos super professores, né? Inclusive aqui na live tem muitos professores. Mas a gente também precisa, às vezes, investir um pouquinho de tempo, que eu sempre digo, nessas questões de inclusão, né? Porque não é somente terminar um curso de graduação para poder dar aula, mas sim estar inserido no processo de inclusão. Como incluir? Né? Incluir não é só receber, incluir é realmente fazer aquilo com que a criança se sinta no meio, se sinta bem, né? Com todo esse processo. Uhum. Isso Escola mesmo, até regular é porque direito. eu acho, assim, Kellen, que quem ganha não é só o Miguel, não é só a criança com síndrome de Down. Eu acho que o ganho que as outras crianças têm também é muito valioso, sabe? Eu acho que isso prepara as futuras gerações para viver a diversidade, para viver essa inclusão, né? É muito enriquecedor sua criança típica crescer como atípica, vai crescer vivendo e conhecendo as diferenças, né? E respeitando-as também. Isso é muito valioso. A Tatiele traz um comentário aqui. A minha aluna tinha um pouquinho de dificuldade com ouvir e não estava sempre e não ouvir o não, e estava sempre repetindo comportamentos associados a animais. Por exemplo, dava cabeçada nos colegas e falava boi, né? Sim. Uma coisa que é muito comum Mordia e também, falava cachorro. eles têm, algumas crianças nascem com uma certa dificuldade de audição. É até uma pergunta que eu tenho aqui, sabe? Porque devido à hipotonia, e eles têm uma certa facilidade em acumular uma secreção no ouvido. Então, às vezes, essa dificuldade no aprendizado vem devido a a dificuldade de audição, entendeu? Então, a criança escuta mal, então ela absorve mal. E já tem todos os outros agravantes, né? Porque uma pessoa com síndrome de Down, ela vive como se fosse na câmera lenta, entendeu? Então, é mais fácil a gente seguir o ritmo dessa pessoa. Eu acho que nós, pais e os profissionais e todas as pessoas envolvidas, é mais fácil a gente entrar no ritmo deles do que ele no nosso, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que é devagarzinho e que tem o tempo deles. Então, por exemplo, o Miguel tem alguns comportamentos, tipo, que a gente está trabalhando. Não chega a ser isso de cabeçada e tudo, mas é mania de jogar as coisas para trás e tal. Tudo isso, a fono dele, que é a doutora Idelma, que eu gosto muito do trabalho dela, ela vem nos orientando e a gente está conseguindo tirar isso dele.
Inclusive, ele tinha perdido total essa mania de jogar tudo para trás. Estava fluindo bem. Aí eu percebi que a falta da terapia, querendo ou não, a gente não tá indo, ele tá retrocedendo um pouco, né? É o prejuízo que as crianças estão tendo com essa pandemia, né? Com certeza. A Natana diz aqui, Helena aprende muito com o Miguel e vice-versa. Ah, E sem a dúvida. professora... É uma dupla. E a professora Renata diz aqui, temos o prazer de ter o Miguel em nossa escola. Ah, e a Renata é professora lá no Decisão. É uma equipe, viu? Sou muito grata por esses profissionais aí. Kellen, tem uma pergunta aqui que pergunta assim, ó. Por que existe atraso na fala da pessoa com síndrome de Down? Eu acho importante, né, esclarecer isso. A pessoa com síndrome de Down, além de ter esse fator que eu já falei para vocês aí, que às vezes tem uma dificuldade auditiva, dificulta o aprendizado, ela também tem uma certa diferença, né, que a gente fala, particularidade na estrutura da boquinha, né? Às vezes a linguinha, antigamente falava que a língua é maior. Agora eu já andei lendo os artigos que fala que a boquinha, que a estrutura óssea da boquinha deles que são menores. Aí também tem a questão da hipotonia, né? Da linguinha. Por isso que eles ficam um pouco com a língua para fora. E é uma questão que a gente trabalha muito. O Miguel, a gente tenta estimular muito. Por quê? Porque o atraso da fala também se deve a isso, né? Se deve, a gente faz massagem, coloca bandagem. Eu já postei algumas vezes o Miguel com a bandagem. Os outros perguntam, Miguel machucou a boca? Não machucou, é só faz parte do processo. Então, essa hipotonia, ela agrava muito, né? Essa dificuldade na fala. E Com acho certeza. que a dificuldade é mais a isso mesmo. Por isso que é tão importante a pessoa com síndrome de Down ter o acompanhamento da fala. E hoje em dia, esse acompanhamento pode ser feito aí durante... O ganho é bem-vindo durante a vida inteira. Antigamente, as mães faziam com os filhos, aí quando ele era novinho, não respondia, né? Aí deixava de fazer. Mas não é assim, né? A pessoa até adulta pode continuar fazendo esse acompanhamento com a fono. Os ganhos existem em toda fase. A Tatiele faz uma pergunta aqui. Como é feita a classificação do grau da síndrome de Down? Em grau 1, 2 ou isso é mito? Eu acho que essa é uma excelente pergunta para a gente desmistificar isso uma vez por todas. Adoro essa pergunta, Tatiele. Muito bom isso. Obrigada, Tatiele. Como que eu esqueci de falar sobre isso? Então, gente, a síndrome de Down não tem grau. Muitas pessoas acham que a síndrome de Down tem grau devido a... eu conheço uma pessoa com síndrome de Down que leva uma vida normal, que estuda, trabalha. Mas eu também conheço uma pessoa com síndrome de Down que não tem uma boa autonomia. Então, o grau de um é leve e o grau de outro é grave? É alto? Não. Tudo se dá a quantidade de possibilidades que essa pessoa teve na vida. O que é possibilidades? Acesso a fonoaudiólogo, fisioterapia, TO e todo o resto de doenças que a pessoa traz, né? Às vezes lá de trás, que possibilitam uma pessoa ter mais autonomia do que outra. A síndrome de Down não tem grau. O que existe é a pessoa mais estimulada e a pessoa não estimulada. Lembrando que, por exemplo, o meu filho com síndrome de Down de 2 anos ainda não anda, mas a da minha amiga anda. Não é regra, não existe um rótulo. As pessoas com síndrome de Down, assim como as pessoas comuns, as pessoas típicas, têm as variações entre elas. Por quê? Porque elas são iguais, igual outras pessoas comuns. Cada pessoa tem a sua própria característica. A síndrome de Down não define essas coisas, né? A síndrome de Down não define quando a pessoa vai andar, falar. Então, entre as pessoas com síndrome de Down, existem muitas diferenças, como no restante da população. Então, não tem grau. Isso é maravilhoso, gente, porque essa questão da gente ficar encucada assim, tem o grau tal, tem... Gente, é tão, assim... Eu digo porque, assim, como eu estou trabalhando, né, na UEG, com as meninas que estão formando no estágio,
Hoje, Tayane, você não tem noção de como está sendo essa aula aqui. Eu digo aula mesmo, né? Porque depois a gente vai subir ela para o YouTube para eu revisar com as meninas algumas coisas, porque é de suma importância a gente averiguar isso para que o professor entre na sala de aula sabendo, porque às vezes ele fica assim, ai, será que eu devo fazer isso? Será que o grau dele tem agressividade? Né? Será que vai fazer isso? Será que vai fazer aquilo? A gente para e pensa, né? Gente, síndrome de Down não tem grau. Dá até para rimar, né? Até rima. E é uma Dá coisa até assim para que a rimar. gente... Às vezes, pra quem me acompanha aí no Instagram, eu tenho até medo de ser repetitiva, porque eu falo muito disso, sabe? Porém, quanto mais eu falo, mais eu vejo que a informação não alcança todo mundo, né? Então a gente tem que falar mesmo, tem que explicar, porque eu acho que muito desses mitos se devem à falta de informação mesmo. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é: a informação combate o preconceito. E eu acho que isso é muito importante, a gente informar, a gente está sempre atrás, principalmente para essas futuras professoras aí, que eu estou muito feliz em saber que vocês estão aí tentando, né, e vão ingressar. Espero que o Miguel também tenha a oportunidade de estar na salinha de vocês, porque isso é muito importante mesmo. E assim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem escrever aqui, porque o nosso tempo aqui passa muito rápido, a gente já está em quase 40 minutos de live. Então, assim, depois, às vezes, quando eu termino alguma live, alguém fala assim, nossa, mas eu queria tanto ter perguntado, né? Às vezes até envio, né? Depois, no finalzinho de hoje até amanhã, eu vou deixar o Insta de todos os palestrantes aqui da nossa semana, caso alguém queira seguir, queira fazer alguma pergunta, né, individualizada, para que vocês possam entrar em contato e saiba se eles também possam atender vocês. A professora Renata comenta aqui, assistir um filme nesse final de semana é excelente, Meu Eterno Filho. Ah, excelente, Renata. Assisti Eu também. indico ele para as meninas o tempo todo, que abrange a respeito da síndrome de Down. E amanhã vai passar outro na Rede Globo. Muito importante assistir. Gente, esse filme, Meu Eterno Filho, ele é lindo, né? Já assisti ele várias vezes, super compensa a dica aqui, né? Para que vocês possam entender também um pouquinho desse mundo. Então, vale muito a pena. Depois eu vou até, Renata, repetir ele nos stories, se caso alguém quiser assistir, eu tenho até o folder dele prontinho já também. Tá bom? Esse filme fala da não aceitação do pai, não é? Exatamente. Eu acho assim, ó, já mudando assim de assunto, falando mais questão dos pais. Primeira coisa que a gente tem que tentar fazer diante de um diagnóstico foi o que eu trabalhei muito em mim. Se a gente fala que é fácil, a gente não pode romantizar, né? Eu acho que ninguém aqui tá para romantizar. Só que a gente tem que encarar, conhecer o que está acontecendo. Porque a partir da situação que você vê na sua frente, você pode ver as possibilidades. E diante das possibilidades, você trabalhar em cima delas. Eu não quero saber do que não pode fazer, as mães, os pais. Isso aí serve para qualquer dificuldade, não é só para quem tem, né? Um filho com síndrome de Down. Pode ser qualquer outra dificuldade, alguma outra deficiência. Focar nas possibilidades. Aí a gente foca nas possibilidades e manda ver. Exatamente, eu sempre digo assim, né? O importante não é o resultado final. É lógico que todo mundo quer um resultado, todo mundo quer o filho falando, quer o filho andando. Mas o processo, o caminhar dessa criança, ele é muito mais importante do que aquele resultado. Porque aqui no processo você consegue se divertir com ele, você consegue fazer inúmeras coisas, né? Então, foca no processo agora, do que é que ele está conseguindo, do que é que a gente pode render ali, né? Foco no processo que o resultado vem, gente. Não existe uma pessoa que foque no processo e que não tenha resultado. Todo resultado, quando também é bem trabalhado, tem um resultado bom. Outra coisa que às vezes a gente erra muito é na pressa. Na pressa de ver, né? De ver o filho falar, na pressa de ver o filho andar. Porque quando você foca na pressa, você parece as coisas assim, afoito, né? Com o coração não tá tranquilo. Você não tá com o coração tranquilo para ver aquilo fluir.
Você tá se cobrando, pensando, meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Que o meu filho não quer sentar? Será que eu tô fazendo errado? Então, quando você se cobra muito, eu acho que as coisas ficam mais difíceis, né? Fica mais difícil de ver o tempo passando e a criança não conquistando, não atingindo os marcos de uma criança comum. Então, acho que a gente tem que levar com mais leveza, na hora dele vai acontecer. Eu tô fazendo a minha parte. E é assim que eu tento levar, sabe? Parabéns, Taiane, é isso mesmo, porque assim a gente tem que tirar a mochilinha da culpa, né, das costas, para que a gente Sim, possa mesmo ter uma abertura para todo esse processo acontecer. Quando a gente auto se culpa demais, você não vê o processo, porque você está se não. sentindo tão culpada que você não vê. E isso é muito importante, né? Uma criança com síndrome de Down também, assim como qualquer outro tipo de criança, ela precisa que os pais vejam o processo dela ali gradativamente todos os dias. E outra coisa também, porque antigamente, Kelly, os pais tinham uma certa vergonha, né? Era normal, tipo, as pessoas com síndrome de Down ficar só em casa. Então, eu acho que de um tempo para cá que essa realidade mudou. Tanto que, às vezes eu já escutei, sabe? A gente num debate de mãe, assim, num grupo. Ah, mas eu não conheço muitas pessoas com síndrome de Down formadas. Eu não conheço pessoas com síndrome de Down adultas atuando em tal cargo, em tal lugar. Por quê? Porque as crianças com síndrome de Down, que hoje são adultas, nasceram com 30 anos atrás. E pensa como que não era isso, né? Essa aceitação e todo esse processo de encarar com terapia, com essa estimulação há 30 anos atrás. Não existia. Por isso que hoje em dia a gente não é muito comum a gente ver pessoas com síndrome de Down aqui, né? Pelo menos nós que moramos aqui no interior, trabalhando em supermercado, trabalhando em qualquer lugar que fosse. Por quê? Porque há 30 anos atrás não era uma realidade. Era um tabu. As pessoas com síndrome de Down eram tratadas como debilóides, né? Elas tratavam assim, como se não fosse incapaz. Era uma doença mental naquela época. Então, hoje em dia, eu gosto muito de publicar isso aqui no Instagram para as pessoas ver, né? Para as pessoas ver essa representatividade das pessoas com síndrome de Down que são modelos. Que ontem eu compartilhei um vídeo lindo do menino que trabalha num hospital maravilhoso, ele que recebe, que entrega os exames, sabe? Então, a realidade é outra. Então, a gente precisa entender que essas pessoas com síndrome de Down, cada dia vai ganhando mais espaço, que as pessoas com síndrome de Down, cada dia tá no mercado de trabalho, eles estão em todos os lugares, né? Então, a gente precisa já olhar com com uma certa visão diferente, né? Tirar o peso da cultura que foi impregnado na gente e a gente já olhar, não, peraí, ele é como eu. É devagarzinho, mas ele é como ele. Vai entender o que você falar. Uma coisa que eu escutei uma pessoa com síndrome de Down esses dias falar que eu achei assim, ó, fodástico. A pessoa chegou nele e perguntou, estava do lado da mãe, ele já era um adolescente, e perguntou para a mãe assim: ele vai para a escola? Aí ela falou assim para ele: pergunta para mim. Foi demais, sabe? Pergunta para mim, eu vou para a escola. Falou desse jeito, sabe? Aí eu pensei, gente, o quanto que é uma frase pequena, mas que representa assim muita coisa, né? E às vezes a gente quer sempre falar por essas crianças, né? E Isso, não é aham. falar por elas. Elas têm voz, gente. Qual que é o intuito que a gente às vezes começa a entender de que elas não tenham, né? Por que isso? Então elas têm voz, sim. É preciso dar esse poder de voz a elas. Eu tenho uma pergunta aqui, mas é mais voltada para o Miguel. Eu vou fazer porque foi lá do Instagram dele assim. O que o Miguel mais gosta de fazer? O Miguel gosta de andar a cavalo. Apaixonado em cavalo. Tudo para ele é cavalo. E agora tá gostando muito de bola. Tá gostando demais de bola. Cavalo e bola é as duas coisas que ele mais gosta de fazer. Respondendo a pergunta. Outra pergunta é: o que a sociedade pode fazer para ser mais inclusiva? Então, gente, eu vou falar como mãe agora.
eu acho que nós pais temos que olhar para a criança que tem alguma deficiência e pensar que para a mãe dele, para o pai dele, ele é igualzinho o seu filho é para você. Então, a gente quer para o nosso filho que o coleguinha se enturme, que o coleguinha, sei lá, receba o outro na casa, né? Tudo isso. Então, eu acho que nenhuma criança nasce preconceituosa. Então, eu acho que o que a sociedade pode fazer começa na nossa casa mesmo, né? É você bater um papo com seu filho sobre o coleguinha especial na escola. É você bater um papo com seu filho sobre as diferenças que existem, sim. Porque o que acontece é que às vezes a criança faz essa observação. Hoje em dia as pessoas com síndrome de Down frequentam a escola regular, estão por todos os lados, né? Então, às vezes, o coleguinha observa que uma amiga é diferente, chega em casa e comenta com o pai e com a mãe, né? Fala, mamãe, eu tenho um amiguinho na escola que é diferente. Eu sempre gosto de falar isso, Então, é uma oportunidade muito grande de nós pais plantar essa sementinha da inclusão. É o momento que nós pais podemos conversar com o nosso filho sobre o coleguinha que é diferente. Falar pro coleguinha, olha, o seu amiguinho é diferente mesmo. O seu amiguinho é diferente de você, como você é diferente de mim, e como ciclano é diferente de fulano. Todos nós somos diferentes. Então, é o momento de explicar e orientar, né, essa aproximação. Fala, filho, quando você vê seu coleguinho diferente lá na escola, lanchando sozinho, conversa com ele, se aproxima dele. Conversa com ele, chama ele para lanchar com você. Então, eu acho que essas perguntas curiosas que os filhos fazem em casa, para nós pais, não pode passar despercebida. Eu acho que é o momento de você implantar no seu filho uma coisa que vai virar uma coisa gigante no futuro, sabe? Porque pensa, todo mundo conversando isso com seus filhos, né? Pensa, eu falo isso com o meu, você fala com o seu. De repente, a gente muda uma visão de uma geração inteira. A nossa relação, as crianças hoje em dia vão ser adultas daqui uns dias, né? Então vai ser muito bacana se todo mundo começar a implantar isso dentro de casa. É o que eu sempre falo. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Nenhuma. Seja por cor, seja por deficiência, seja porque qualquer coisa. Então eu acho que essa é o que eu falaria para a sociedade. É isso, conversem com as crianças de vocês sobre as nossas crianças. Vai fazer uma diferença, assim, gigantona. E é isso. E muito lindo isso que você falou, né, Nathane, Tayane, porque se a gente percebe que isso começa dentro da nossa casa, e muitas das vezes é a gente quem não usa o processo de inclusão dentro da nossa casa, como que a gente vai poder exigir isso lá dentro da escola? Então, eu tenho que pensar naquilo que veio antes para o que acontece agora, né? Por trás de um comportamento sempre tem uma necessidade. Então, que necessidade é que o meu filho tem para ele não estar incluindo no momento? Será que essa necessidade é a necessidade de eu, como mãe, explicar alguma coisa e eu ainda não expliquei? Isso. Então, eu acredito que a gente precisa, assim, unir muitas forças, né? Não só quanto à síndrome de Down, mas quanto ao autismo, né? Quanto ao DI, quanto a inúmeras, ao deficiente físico mesmo, né? Que a gente precisa fazer esse alerta, né? E é um assunto, assim, que eu sou super apaixonada, tem 13 anos que eu venho aí também, né, nesse movimento todo, desde a educação infantil, porque se é uma coisa que é muito linda que você fez, né, Tayane, é que você disse aí que toda a estimulação do Miguel começou aos 17 dias de vida. Então, quando a gente começa isso mais cedo, a gente tem ganhos muito grandes lá na frente. Isso não quer dizer que se eu não comecei tão cedo quanto a Tayane começou, que eu não posso começar. Não é isso. A gente pode começar em qualquer momento da nossa vida um processo de estimulação. Mas lembrando que, quando eu sei o que é a síndrome de Down, quando eu sei o que isso pode causar, quando eu sei que tipo de terapias são essenciais, isso não pode faltar, e eu já começo esse processo, então os ganhos que eu vou ter lá na frente são inúmeros. E a gente precisa estar alertas para isso, porque tem muitas mães que às vezes têm crianças com síndrome de Down, né, e que às vezes esperam muito para esse processo. Não, vai esperar ficar mais grandinho, para ficar mais durinho,
né? Para ficar mais É, assim, para e é ao começar. contrário, né? Eu escutei uma frase uma vez. Eu sou muito falante, né? Eu vejo uma mãe assim, já com um filhinho com síndrome de Down, já chego perto porque eu quero saber também, né? Aí uma vez ela me falou que ela tava esperando, que ela demorou para começar, foi começar com 4, 5 meses as estimulações, porque ela tava esperando o luto passar, sabe? No momento, eu não falei, lógico, nunca longe de mim discriminar, né? Eu não sei, cada pessoa tem uma aceitação, cada pessoa recebe esse diagnóstico de uma maneira. Mas eu parei para pensar naquilo, eu falei, gente, aí eu li uma outra coisa e é muito verdade. Eu acho que não é motivo de luto, né? Acho que você pegar um diagnóstico de qualquer coisa que seja é motivo de luta. E aí, depois de um tempo, a gente se encontrou, ela continuou frequentando e ela foi aceitando aquilo melhor, a gente foi conversando, ela passou por uma dificuldade que a família também não aceitava, o que é muito ruim também quando acontece, né? E ela foi falar, ela falou pra mim, Tayane, eu lembro o dia que a gente conversou sobre isso, não sei o quê, eu ainda tava acanhada de vir aqui com ele, de explicar pra minha família como que seria isso. Então, eu acho que todo esse processo influencia muito, sabe, Kelly? Mas o importante é começar, né? E a estimulação, às vezes tem gente que fala, ai, eu não estimulo porque eu não tenho condição e tudo. Hoje em dia a gente tem o SER, né? A gente tem os carros da prefeitura que leva para Goiás, assim como levava eu e o Miguel. Eu acho que a gente tem que correr atrás, sabe? Porque eu acho que a autonomia dos nossos filhos é o que a gente vai deixar para eles. Eu sou muito encucada, eu penso assim, gente, eu tenho que deixar o Miguel fazendo o máximo de coisa. E se eu não tiver mais aqui? E quando eu não tiver mais aqui? A gente pensa assim, né? Com certeza, né? A gente que é mãe pensa isso o tempo todo. A Tatiele traz uma reflexão, na verdade, aqui. Na escola que eu trabalhava, a aluna Dal ia para outra sala. Eu era a única que pedia a permanência dela dentro da sala, né? A gente às vezes fica pensativas, né? Como que a gente ainda tem profissionais que às vezes acham que a inclusão é pegar o aluno e levar para a sala de AE, né? É óbvio que aqui a gente não está julgando ninguém, mas não é um processo inclusivo? Aí é onde a gente desfoca, né? Que às vezes nós falamos muito de inclusão, demais de inclusão, mas algumas pessoas ainda não entenderam o que é incluir. O que é o ato de incluir, colocar dentro, né, do processo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se é para eu incluir e eu retiro, eu estou incluindo. Então, eu acho que assim, é uma reflexão que a gente, né, precisa ter. É lógico que às vezes tem crianças e crianças, assim como nós temos crianças e crianças autistas, nós temos crianças e crianças Downs e assim vai indo. Mas eu acredito que a gente precisa se ater um pouquinho nessa questão. É preciso retirar, fazer uma pausa da sala, sim, retira, mas volta, né? Isso, não deixa a sempre. criança sem a permanência daquilo. E a gente precisa muito, né? Ter escolas que recebam as crianças e que estejam preparadas para trabalhar a comunicação alternativa ou suplementar quando a criança não tem uma fala adequada. Isso é essencial, porque muitas pessoas, muitos profissionais da educação, muitos pais, quando a gente começa a falar, né, vamos trabalhar a questão da comunicação alternativa ou suplementar, a maioria nem conhece. Então a gente precisa realmente entender isso e fazer valer a pena, porque senão todo esse esforço que a mãe faz em casa, que a mãe se dedica, que vai lá, né? Tayane, nem se fala. Aí chega na escola, tem que ser uma continuação. A gente não pode quebrar o processo. Com certeza. A gente tem que continuar, porque senão isso fica falho. Aí a mãe faz todo aquele processo em casa ali, estimula e tal, põe junto com o priminho, põe junto com os outros, leva para tal lugar. E aí quando chega na escola, retira e vai colocar em outra sala. Então, a gente tem que olhar com muito carinho, né? Ver cada caso, cada situação certinha, porque se é para incluir, nós precisamos ter clareza dessa inclusão dentro da escola também, né? Falando de uma forma, assim, geral. Kelly, isso que você falou é muito importante, sabe? Eu acho que a maioria das mães, a Regiane tá aí, ela vai poder falar como eu,
tem medo dessa fase da escola, sabe? Justamente por isso. Porque eu acho que só quem vive, assim, só quem é mãe atípica sabe que realmente é uma rotina que às vezes é muito cansativa, sabe? Você tem que querer muito. Tem dia que eu acordo, tem dia que eu vou dormir, eu falo, Senhor, me capacita. Por quê? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, na escola, a gente coloca, querendo ou não, a gente coloca muita expectativa ali, sabe? Porque a gente lê muito, igual eu. Eu sou uma pessoa que lê muito, eu sou muito curiosa. Então, eu leio muito sobre educação alternativa, que as pessoas com síndrome de Down são muito visuais, qual que é a melhor metodologia de aprendizado. Então, se eu não me policiar, de repente eu tô lá na escola falando essas coisas pros professores, entendeu? De repente eu chego lá, quero falar tudo, quero mandar artigo, quero mandar página de psicólogos, de pessoas especializadas. Então, nós pais colocamos muita expectativa na escola. Pelo menos eu, né? Eu assumo que eu sou assim, entendeu? Por quê? Porque eu sei que tem alternativas. Eu sei que se os profissionais souber chegar até ele, ele vai absorver tudo. Então eu fico pensando, será que eles estão fazendo isso na escola? Veja as coisas na internet e fica. Gente, será que o Miguel vai. Será que se fizer assim com ele? Eu acho que acontece muito isso. E isso, Tayane, é fantástico, né? Por quê? Porque tô vendo aqui que a Natane disse assim, ó, o Colégio Decisão está de parabéns. Receberam o Miguel de forma inclusiva e com muito carinho. Por quê? Porque não é qualquer escola. Então, não é qualquer escola, hoje em dia, principalmente, né, as particulares que têm esse preparo, né? E acaba que a gente precisa que isso esteja em qualquer lugar, porque muitas pessoas falam que não, é só na escola pública, não leva para a pública, porque lá vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas, gente, tem que acontecer em todos os lugares, não é inclusão? Todos os lugares. E não é só na escola, né? Então, aí eu fico pensando assim, gente, o que é inclusão, então? Parece que a gente fala há tantos anos, há tanto tempo dessa questão do processo de inclusão e não entenderam ainda. Na televisão é lindo, é isso mesmo. É o que eu sempre falo, Kelly, que sobre inclusão, preconceito, tudo isso. Na internet é muito lindo, na televisão é muito lindo. Os posts que a gente vê aí é muito bonito. Só que, gente, viver isso na prática é diferente, é muito diferente. As pessoas perguntam assim, eu tenho até essa pergunta aqui. O Miguel já sofreu preconceito? Lógico, já. Direto. Ele recebe muito mais amor do que qualquer outra coisa. Só que, por ser uma coisa impregnada, né? Que as pessoas trazem de aprendizados, às vezes a pessoa é preconceituosa, não é porque quer, é porque é uma informação que ela tinha a respeito de determinado assunto, né? Não sabe nada sobre síndrome de Down. Quando o Miguel nasceu, eu não conhecia uma pessoa com síndrome de Down. Eu fiquei doida. Eu perguntei assim para a doutora Amanda: meu filho vai andar? Meu filho vai falar? Meu filho vai para a escola? Eu, naquela época, não entendia de nada. Então, hoje eu vejo que às vezes as pessoas são preconceituosas, né? Porque não conhecem nada sobre síndrome de Down. Mas hoje eu vejo também que eles conseguem chegar onde querem. Ontem eu estava vendo o Dudu Cavalcante, que é um músico que toca 10 instrumentos com síndrome de Down. Eu posso ver ele 10 vezes, que 10 vezes eu fico arrepiada. Pensa, ele toca lindo, toca cavaquinho, toca um monte de instrumentos. E é uma pessoa com síndrome de Down. Então, eu acho que essa geração futura agora já tá vindo diferente, sabe? E eu sou muito feliz com isso. Eu fico muito feliz de ver as pessoas com síndrome de Down voando, assim, no onde querem, modelos famosas, blogueiras. É muito, muito bom mesmo. E por isso que a gente tem que acreditar, né? Isso, e é tão bacana porque a gente fala e se emociona, né? Porque quando você descobre e afunila aquela aprendizagem ali que a criança tem, gente, ninguém segura. Ninguém segura. A questão é que a gente não presta atenção, como eu disse, no processo e perde esses aspectos, né? Então, quando a gente está atento ao processo que está acontecendo, você consegue observar as preferências, você consegue observar o que está acontecendo mais, o que está acontecendo menos, e não tão focado no resultado, de que vai fazer isso ou vai fazer aquilo.
Gente, para todos os profissionais, né? A questão não é o resultado, se vai falar, se vai andar. A gente se preocupa com isso? Claro, quem é que não vai se preocupar? Todos nós nos preocupamos com isso. Mas a questão é, quando eu me preocupo demais, quando eu coloco foco demais nisso que é para acontecer, eu perco o processo. Eu perco a essência daquilo que ele está me dando naquele momento. E isso, né, não tem nada que pague. Não estava fazendo isso antes, não tinha pega de pinça, hoje pega de pinça. Nossa, que maravilha, pegou de... Pra gente, né, eu vivo o tempo todo. Eu tenho o Juvenal Gabriel, que tem síndrome de Down, né, que eu atendo muito ele. Então, o que acontece? O que não fazia antes, que a gente vê fazendo ali naquele momento, né, a gente está no processo das letras agora, ele já está reconhecendo a maioria do alfabeto. Então, assim, isso é fantástico. Por quê? Porque você vê umas coisinhas assim, que são pequenas, mas que não faziam e que agora estão fazendo. E isso sim é o grande valor para que a gente inclua, porque quando eu conheço sobre síndrome de Down, então eu posso ajudar. Se eu não conheço, eu só vou ter julgamentos. Isso. É exatamente o que eu penso. Eu penso, por isso que eu gosto muito de ler, sabe? Porque eu posso focar na possibilidade do meu filho. Eu acho que isso serve para todo mundo, né? Porque ele tá lá com o terapeuta 1 hora por dia. Tá na fisioterapia 1 hora por dia. Mas comigo, ele tá as outras 23 horas. Ele tá o restante do tempo comigo. Então não adianta ele ir lá, a Jordana ir lá em casa, fazer as coisas e ele ir embora e eu não ficar estimulando ele a ficar só, não estimular ele ficar com a coluninha reta. Então, eu acho que tudo isso tem que... A informação é muito importante mesmo, né, Kelly? E é por isso que a gente precisa entender o que é a trissomia 21, o que é síndrome de Down, né? Tem doença respiratória, tem doença cardíaca, não tem? Gente, aí é uma variante muito grande, né? Não dá para você pegar e seguir, né? Vai ter isso, vai ter aquilo. Não dá. Eu escuto muito isso, tipo assim, ó. Não, eles são sempre bons para comer. Tipo assim, pensa numa pessoa, me sobe o nervo, sabe? Porque as pessoas rotulam. Elas acham que todas as pessoas com síndrome de Down são iguais. E não, um cromossomo só não é capaz de definir quem é ou não é nossas crianças, nossos filhos. Esse cromossomo a mais tem uma carga grande genética. Sim, lógico. Mas não define os futuros dos nossos filhos. Não define se eles comem bem ou não comem bem. Não define muita coisa. E as pessoas têm essa mania de falar, mas eles são tranquilos mesmo, sabe? Eu direto eu escuto essas coisas, mas aí eu respiro, ou senão eu vou explicar. Depende do meu estado de humor. Eu gosto de escutar essas coisas porque eu informo, sabe? E quando eu tive o Miguel, eu escutava muita pergunta sem noção, Kelly. Muita pergunta sem noção mesmo. Aí foi aonde eu comecei a usar o meu Instagram para postar coisas dele, né? Porque eu sabia que muita coisa que as pessoas perguntavam era porque não sabiam. E foi aonde que eu comecei a publicar as coisas, as pessoas foram gostando de ver, outras mães também. E o motivo até da minha página, do Instagram Miguel Itai, é esse. É para as pessoas verem ele conquistando, né? É o que eu sempre falo, porque as pessoas às vezes vê através do Miguel e já olha outra pessoa com síndrome de Down na rua diferente. Pelo menos foi comigo assim, sabe? Porque elas vê o Miguel conquistando, porque eu acho que nada acrescenta mais do que a pessoa vê. Um post que eu escrevo é importante. Eu acho legal quando as pessoas leem. Mas quando vê a pessoa conquistando, elas já pensam, nossa, eles podem. E aí vê outra pessoa com síndrome de Down e já pensa diferente, sabe? Eu acho que é importante. Isso é muito importante, né? E é super bacana. Às vezes, quando tem alguém que me pergunta muita coisa assim, eu falo assim, gente, eu não tenho tempo de explicar agora, mas vou te dar um Instagram aqui, você segue lá e passa o seu. Eu falo, segue lá que vocês vão ter muita clareza, vão ver muita coisa. Então, assim, por quê? Porque a gente precisa divulgar muito, né? Não, era só essa questão da gente divulgar muito. Pode falar. Porque tem muitas informações básicas que as pessoas não sabem, né? Ó o Everton, meu primo. Oi, Everton, lá de Brasília. As pessoas não sabem, tipo isso básico, que as crianças não tem grau, né? Que as pessoas com síndrome de Down não são sempre carinhosas.
Porque todo mundo deposita na síndrome de Down muito rótulos, né? Às vezes que é porque eles têm uma característica visual muito marcante, e eles já olham para um e já é igual a todo mundo, né? Que todo mundo é igual. E eu tava lendo um relato também, o Kelly, que tem muitas pessoas com síndrome de Down, muitas pessoas assim, tem uma porcentagem, mas existem, essa informação é bem legal, que nascem sem um comprometimento do cognitivo, sabe? Que já nascem sem nenhuma dificuldade de aprendizado. Então, isso também é muito fantástico, porque distancia ainda mais os rótulos, né? Porque antes, a principal característica da síndrome de Down, além da hipotonia, era essa dificuldade, né? De aprendizado, né? E hoje não é não só isso, né? Exatamente. Aí é mais um momento para a gente poder parar e refletir, né? Não generalizem, gente, porque cada Não. síndrome de Down é cada síndrome, cada autista é Cada cada pessoa é autista, cada única. cadeirante é Isso. cada cadeirante. E a gente Tem precisa outra aí carga realmente. genética. E a gente precisa estar juntos, né? Esclarecendo, entendendo o que é cromossomo 21, o que é tudo isso, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas conquistas, faz parte do nosso mundo. Não tem como esconder, não é mais como antigamente, que vai Não. viverem Eles estão por trancados todos os lugares. por todos os E lugares. eu acho assim, Kelly, Gente, nós... Pode falar, depois pode eu vou falar. falar sobre um recadinho. Eu ia falar assim, ó, Não, que pode dar o nós, recadinho. mães, nós pais, nós família, né? E as pessoas com síndrome de Down se empenham tanto, né? É uma vida de terapia, gente. É uma vida. Às vezes a criança tá com sono, às vezes ela não quer ir. Eu olho para ele tá cansadinho. Mas eu falo para ele, eu falo, filho, vai ser pro seu bem. Às vezes eu faço as coisas com o coração apertado. Porque as crianças cansam. Pensa, gente, você ter 2 anos, você ter 30 dias igual o Miguel tinha e ter essa rotina tão cheia de atividades. Então a gente luta tanto pelos nossos filhos, a gente tenta oferecer tanto para os nossos filhos, e a sociedade, né? A gente tenta fazer isso para eles conviverem bem com todo o restante da sociedade. E a sociedade, o que tem feito para incluir, né? Para receber nossos filhos com síndrome de Down? Eu penso muito nisso. Então eu acho que ler, se informar, é o mínimo que as pessoas podem fazer por eles, sabe? Então, quando alguém me manda essa pergunta aqui, ó, o que a sociedade pode fazer para ser mais inclusiva? É uma resposta boa, sabe? Se informe, gente, se informem. Porque nós estamos preparando nossos pequenos para vocês. Então, se preparem também para receber os nossos pequenos. Muito bacana. E assim, além de se preparar, né, gente, a gente precisa divulgar. A gente precisa fazer coisas acontecer. Você fez o seu Instagram, né? A gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa. Dá tempo de fazer todos os dias? Não, mas a gente também tem que valorizar as mães, né? Por exemplo, você, olha a luta que é pra gente, olha os desafios que se enfrentam, né? Para estar com o filho no horário certinho ali, para aquela estimulação correta e tudo. Então a gente precisa muito também acolher essas mães, né? Não somente a questão da criança, mas as mães também entender que por trás de uma criança Down, que hoje já faz um montão de coisas, teve uma mãe atrás aí num processo anterior, né? Que fez isso para ir lá e fazer o negócio render. Então vai para a escola, lá tem que render também, porque é uma continuação do esforço dessa mãe. Vai para a sociedade, para o parquinho, para a igreja, sei lá para onde, tem que render também, né? Porque a gente precisa muito que isso aconteça em todos os lugares, senão não é inclusão. Senão a gente pode todo mundo parar de falar em inclusão. Então, a gente precisa falar de inclusão, mas precisa ter a ação para a inclusão acontecer. Só falar né, vou incluir. Não, a gente tem que ter a ação, tá? É inclusão. O que você está fazendo para incluir? Qual que é a forma de incluir? Não basta postar no Instagram, né, Kelly? Não. A gente tem que agir, a gente tem que fazer o negócio acontecer, senão não resolve, senão o seu esforço, né, não vai ter uma continuidade. E uma das coisas que eu fico muito impregnada a disseminar é essa questão, que a gente precisa fazer isso em todos os lugares, que a gente precisa, não é só a mãe que tem que estimular a gente, é lógico que a mãe vem em primeiro lugar, né,
E a mãe vai fazer isso, porque qual a mãe que não vai fazer isso pelo seu filho? Todas as mães fazem. Mas e lá fora tem que acontecer também. É preciso agir, é preciso ter ação para que aconteça a inclusão. Exato. Senão... É igual esse mês, né? Esse mês é o mês, né, da divulgação da síndrome de Down. Seria legal se a gente não precisasse de um mês para ganhar visibilidade, sabe? Seria bom se a síndrome de Down não precisasse desse mês e dessa data para ser vista, para ser comentada. Hoje o meu Instagram tá lindo. Hoje o meu Instagram tá maravilhoso, assim, rodar o feed, sabe? Mas eu sei que amanhã os posts vão sumir. Eu sei que amanhã ninguém mais vai falar de síndrome de Down. Então eu acho que a gente tem que falar. A gente que simpatiza pelo assunto, a gente que acha bacana ver a superação das pessoas com síndrome de Down, com autismo ou qualquer outra deficiência que a pessoa tem, né? Eu acho que a gente não precisa ser uma mãe atípica, não precisa ser um profissional da área para falar sobre isso, né? Eu acho que a gente basta simplesmente parar e pensar, poxa, essa criança vai brilhar. Poxa, essa criança vai chegar lá. A gente tem que falar, a gente precisa acabar com esse preconceito. Basta a gente simpatizar por isso, que eu acho que a gente poderia falar sobre síndrome de Down, sabe? Com certeza. Adorei. Você tem mais alguma pergunta aí, Tayane? Perguntando se o Miguel já está andando. Tá dando os passinhos. Tá começando, cada dia anda mais. Agora já sai daqui, vai parar lá na parede. Mas agora ele já tá fluindo, né? Vai fazer 28... Vai fazer 2 aninhos agora, dia 28. Que legal. A Tatiele diz aqui, foi muito bom e esclarecedor o bate-papo de hoje. Parabéns, Kellen, por proporcionar esse momento. E Tayane por compartilhar sua experiência. É lindo, né, gente? Ver uma mãe falando da própria, né, das próprias estimulações, do próprio dia a dia. Então, acho que não tem nada assim mais esclarecedor, né, do que a gente falar desses momentos com alguém que vivencia os momentos, né? Bom, nós já estamos aqui, Tayane, 1h15, então já excedemos aqui o nosso papo, já vai. Você tem alguma coisa aí ainda para responder? Não, primeiramente eu quero te agradecer pelo espaço, que isso é muito importante pra gente. E te parabenizar por essa semana, né? Parabenizar vocês do Estímulo do Saber por estar completando aí 3 anos. E eu sei o quanto vocês têm colaborado para as nossas crianças que precisam, né? Desse reforço, desse trabalho tão especializado. Então, vocês realmente estão fazendo diferença aqui na nossa cidade. E logo o Miguelzinho vai estar lá com vocês, né? Obrigada, Tayane. Nós agradecemos e recebemos ele assim, ó, de braços abertos, né? Ele já esteve lá um dia comigo, muito fofo. Então, assim, gratidão por você ter aceitado, né, o meu convite. A gente já esteve na minha página, agora estamos aqui hoje. Então, assim, gratidão por você disponibilizar em pleno domingo, né? Mas estamos fechando hoje com uma experiência muito bacana, nossa semana de comemoração do Estímulos do Saber, né? Estímulos é uma palavra que eu tenho comigo desde quando eu tinha 10 anos de idade, então não tinha como chamar diferente. Então, eu acho que a cada estímulo a gente vê um resultado diferente. A cada estímulo, estimula que vai. Eu sempre digo para as mães assim, esquece o resultado, estimula que vai. Estimula que vai. Então eu agradeço muito. O nome de vocês faz muito juízo a tudo, né? Que a gente vive, que a gente batalha, né, Kelly? Com certeza. Então, assim, gratidão por estar aqui presente. Tá aí, né, com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui com a gente, que se interessou pelo tema. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí de uma visão diferente sobre a síndrome de Down, que a gente tenha feito alguns mitos e rótulos ficarem para trás, né? Com certeza. O Diego, ai, que prazer, Diego, ter você aqui. A gente sabe que o Diego tá bem longe, né, em outro país. Saudade! Beijo para você, Diego. Muita admiração por você, Tayane, muito amor e orgulho.
por você, minha amiga. E, gente, fiquem com Deus, fiquem em casa, se protejam, se cuidem, fiquem na fazenda com o nosso Miguel aí, tá bom, Tayane? E muito obrigada a todos vocês que acompanharam aí essa live de hoje e toda semana aí, né, do Estímulos do Saber, fazendo 3 aninhos. Nossa eterna gratidão de todas nós aqui do Estímulos do Saber. Para você que aceitou encerrar essa semana de live, tá bom, Tayane? E para todos os palestrantes que estiveram aqui também, o nosso muito obrigada. Minha gratidão. Fiquem com Deus. Beijão, Kelly. Tchau, Obrigada tchau. mais uma vez pelo espaço. Eu fui tirar um print, desliguei a tela aqui tudo. Beijo, gente. Dorme com Deus, todo mundo. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.